A maior aprendizagem está na parte prática, na parte de exercícios, estou falando a parte de matemática. Reclamar, matemática é complicado, comece. Como você está fazendo agora esse curso? Esse curso é matemática básica, passo a passo, aprendendo as dicas, crescendo, cresça, assim, um conhecimento. Continuando as nossas questões, bem interessante, ele diz assim, ó, questão de número 10, Fundação Carlos Chagas diz assim, essa questão. Dois números têm produto igual a 1125 e estão entre si, como 5 está para 9. A soma desses números é, então a primeira ideia, dois números, então eu imagino que é o número x, eu imagino o número y. Dois números têm produto igual a 1125. Pronto. E estão entre si, assim como 5 está para 9. X está para y, assim como 5 está para 9. Pronto. Ele quer a soma desses números. Pronto. Professor, esse tipo de questão, Pacífico, o que eu faço? Eu tenho muita dificuldade. Eu tiro o valor de x e substituo para encontrar o valor de y. Ou eu tiro o valor de y e substituo. Estão chamando de método da substituição. Mas vamos relembrar. Há poucos dias, numa aula anterior, nós usamos uma dica para você. Você pode multiplicar em cima e embaixo. Presta atenção, você tem uma fração. Você pode multiplicar em cima e embaixo pelo número sem alterar a fração. Você não pode fazer isso? Você multiplica em cima e embaixo pelo número diferente de zero. Então o que eu vou fazer? Eu não quero, né, x vezes y? Então eu vou pegar essa fração x sobre y, certo? Vou multiplicar, lembre, vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Quem? Eu vou multiplicar por y. Lembrando ao colega que isso aqui continua 5 nonos. A dica, preste atenção. Você vai multiplicar em cima e embaixo, porque o teu objetivo não é... Esse é um sistema. Teu objetivo não é trabalhar com x vezes y, que você tem um valor. Então, simplesmente, você multiplica em cima e embaixo por y. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. O que é que nós temos aqui? Então, nós vamos primeiro substituir. X vezes y é 1125. Aqui você tem y ao quadrado e aqui você tem 5 sobre 9. Ok? Então vamos encontrar. Então o que que você tem? Eu quero o valor agora. Agora, a única pessoa desconhecida aqui é o valor do y. Normalmente o que que o aluno faz? Multiplica. Gente, evite isso. Use o lógico, faça a coisa que é básica. Simplifique para diminuir as contas. Então, eu posso, preste atenção, eu não vou multiplicar, eu só vou deixar a multiplicação. Então, o que que eu vou ter? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu vou multiplicar 5 vezes y ao quadrado. Então, eu vou multiplicar 5 vezes y ao quadrado. Então, eu vou multiplicar 5 vezes y ao quadrado, isso vai ser igual a 9 vezes 1125. Então, nós passamos o 5 dividindo. Então, implica que y ao quadrado isolando y. Então, vamos ter 9 vezes 1125 dividido por 5. Ok? Lógico, essa simplificação podia ter sido feita antes. Eu organizei só para você ter uma ideia como é que funciona. Então, o que que eu vou fazer? Se eu simplificar por 5, dá 1. Se eu simplificar por 5, dá 225. Se eu simplificar por 5, dá 1. Se eu simplificar por 5, dá 225. Aí você vai multiplicar para extrair a raiz, perca de tempo. Então, a raiz vai ser raiz do produto, 9
vezes 225. São raízes conhecidas. Quem é raiz de 9? De cada um separadamente 3. Quem é raiz de 225? 15. Então, na realidade, o meu y é 45. Pronto. Você não tinha, preste atenção, o que você tinha? Você tinha x vezes y, que era 1125. Não era isso? Ou, só te mostrar aqui, ou você tinha também x sobre y igual a 5 nono. Você que decide se faz conta aqui, nessa condição, ou nessa daqui. Então, vamos ver aqui. X, a outra, x sobre y, certo? É igual a 5 nonos. Ó, x sobre y é igual a 5 nonos. Ok? Então, 5 nonos. Um dia mais interessante. Se você trouxer para cá, para essa primeira, você tem que pegar 1125 e dividir por quem? Por 45. Se você pegar a segunda, olha como fica mais simples. X está para y, que é 45, assim como 5 está para 9. Olha como é mais simples. Simplificando, posso simplificar. Por 9 dá 1, por 9 dá 5. Olha, a simplificação quando está do lado da igualdade, ou simplifica os numeradores, ou simplifica os denominadores. Então, se eu multiplicar em cruz, o que eu vou ter? 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho que x é 25, o y 25. Ele pede a soma. Ele pede a soma desses dois. Então, 25 mais 45, na realidade, dá 70. Pronto. Ele pede, na questão, ele diz, a soma desses números, resposta, D de dado, 70. Lembre, você poderia, agora, observem essa na tela, você poderia ter simplificado aqui, ó. Olha aí, ó, observem, você podia ter feito, isso aí a decisão é sua. Eu poderia simplificar, por 5 dá 1, por 5 dá 225. Eu poderia ter feito isso. Aí ficava 9 vezes 225, pronto, ter simplificado esse por esse, aí que a decisão é sua. Lembre, você que tem que criar técnica para ganhar tempo, tá certo? Você vê, quando você olha uma questão, sempre vai uma maneira diferente de resolver. É você que vai criando a sua técnica, a sua maneira de fazer, para que você possa ganhar tempo e ter segurança. O que nós temos agora na questão de número 11, da Fundação Carlos Chagas? Em um bar, eu bebo sim, certo? Em um bar, suco de tangerina, não. É uma mistura de xarope com água, na razão de uma parte de xarope para as 2 de água. E refresco aí, tempo bom! E refresco que suco de tangerina. O refresco de tangerina é uma mistura de xarope com água na proporção de 1 para 5. Haja água, viu? Juntando 2 copos de suco com 1 de refresco, 2 copos de suco com 1 de refresco, obtemos uma mistura de xarope com água na razão de quê? Então vamos tentar entender. Questão de fração, questão de proporcionalidade. Então, eu tenho, olha aqui, eu tenho copo, certo? Eu tenho um copo. Eu tenho aqui um copo, tá certo? Então, vamos ver aqui, melhorar um pouco. Vamos melhorar mais um pouco essa, pronto. Eu tenho um copo aqui. Eu tenho outro copo aqui. Isso aqui, vou colocar suco. Isso aqui a gente chama de refresco. O refresco, na realidade, é o suco fraco. Quando alguém colega falar disso, esse teu suco está igual a refresco. É mais água do que concentrado. O que é que nós temos no suco? Veja aí, o que é que nós temos no suco? Nós temos, olhe bem, no suco,
ele diz no suco, ele tem, ok? Então, no suco, qual é a proporção que ele tem no suco? No suco ele tem, vamos lá, no suco ele tem a seguinte, um baço de tangerina, uma mistura de xarope com água na razão de uma parte de xarope para 2 d'água. Uma, ó, presta atenção, água, xarope. No suco, ele diz, ó, na razão de uma parte de xarope para 2 de água. 1 para 2. No refresco, nós temos 1 para 5. Ok? Então ele diz, é o seguinte, ele diz uma parte de xarope para 2 de água. No suco. E aqui é no refresco. Ok? Então, xarope. Então, vamos lá. Implica, aqui, nós vamos ter ao todo 3 partes. Nesse, nós vamos ter 6 partes. Então, lembre, no suco nós temos 3 partes. Então, no suco nós temos 3 partes. Então, vamos ver aqui. No suco nós temos 3 partes. No xarope, aliás, no refresco, ok? No refresco nós temos 6 partes. 3. Então, nós temos 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então, 3 partes. Voltando para quem te entenda direitinho. Ele diz que é 1 de xarope e 2 de água. 1 de xarope e 5 d'água. Então, vamos ver. Ele diz, nesse aqui. Então, veja aqui, ó. Nesse aqui. Então, nós temos aqui um xarope, água, haja água. Um xarope, água, água. Ok? O que o nosso amigo pede? Tenha cuidado. Ele diz assim, juntando 2 copos de suco com 1 de refresco, tá certo? 2 de suco e 1 de refresco, obtemos uma mistura de xarope com água na razão. Xarope para água. Então, aqui vão ser 2 de suco, é isso? Vamos ver com calma. Ele diz, juntando 2 copos de suco com 1 de refresco. Então, 2 de suco, então 2 copos e 1 de refresco. Ora, o que nós temos de xarope nesse novo copo? O que nós temos de xarope nesse novo copo? Nós temos 2 vezes. Qual é a fração do xarope nesse primeiro copo? A fração do xarope é 1/3. Mais 1 refresco. Nós temos o quê? Uma parte de quanto? 2, 4, 6. Então, 1/6. Então, essa fração nós temos 2/3 mais 1/6. Então, tirando o mínimo, que é 6, né? Mínimo comum, que é 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 3 dá... 6 dividido por 6 dá 1. Tá certo? Então, nós temos 5/6. Se juntar, nós temos 5/6. Ok? Então, agora vamos ver água. São 2 partes do suco. Então, nós temos o quê? Nós temos 2/3. 2 partes em cima de 3. Então, nós temos 2/3, que é o restante. Mais 1 copo de refresco. No refresco, nós temos quanto de água? Nós temos 6 partes, 5 de água. Então, é 5/6. Certo? Então, 5/6. Ok? Então, vamos lá. Tirando aqui, nós temos 4/3 mais, ok? 4/3, nós temos aqui mais 5/6. Tira o mínimo, que é 6. Então, nós vamos ficar com quem? Tirando o mínimo, que é 6. 6 por 3 dá 2. Então, dá 8. Mais 6 por 6 dá 1. Vezes 5 é 5. Então, nós ficamos com 13/6. Qual é a fração que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo, preste bem atenção, ele diz,
obtém, juntando 2 copos de suco com um refresco, tinha 2 copos de suco com um refresco, obtém uma mistura de xarope com água na razão, xarope para água. Então, ele quer a razão de xarope para água. Então, vamos bem simples. Qual a razão de xarope? 5/6. A razão de xarope. 5/6. Pronto, razão de xarope para água. Então, 5/6. Qual é a razão? Ele diz, qual é a razão? Agora, água, 13/6. Então, você se livra do mesmo denominador. Então, a razão é de 5 para 13. De 5 para 13. O que é que nós temos aqui? A razão de 5 para 13. Então, a resposta correta é o item D. Então, vai acontecer, quando eu fizer essa mistura, eu vou ter 5 partes de xarope e vou ter 13 partes de água. Ok? Bem interessante a questão, passo a passo. Entenda a questão, tire os dados da questão para que você possa ter uma ideia como construir o conhecimento ou a resolução dessa questão. Na continuidade da nossa questão de número 12, observem aqui. Diz assim, da Fundação Carlos Chagas. O dono de uma empresa resolveu distribuir uma gratificação de R$ 1.400 entre seus 2 gerentes, de forma inversamente proporcional às faltas de cada um num determinado mês. Quanto caberá ao mais assíduo, né, se o gerente faltar 5 e 2 vezes, respectivamente? Lembre, cuidado, razão é razão. Nós chamamos aqui, é um problema de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou dividir em partes diretamente proporcionais. Aliás, no caso aqui, é inversamente proporcionais, né? Então, pronto. Então, vamos ver aqui o que que nós temos. Total, quanto é que nós temos de grana para gastar? Nós temos 1.400 de grana para gastar. Pronto. Ora, aí eu digo que um gerente ganha X, o outro vai receber Y. Lembre o que ele está impondo. Inversamente proporcionais a quem? As suas faltas. A 5 e a 2. Quer dizer, quem mais falta, menos ganha. Então, inversamente, como é que é a regrazinha? Inversamente, a gente multiplica. Diretamente, a gente o quê? A gente soma. Então, preste bem atenção. O que que ele diz? Diretamente. Eu vou fazer a questão de uma maneira, daqui a pouco eu faço de uma outra maneira outra questão. Só para você comparar maneiras diferentes. Aí você decide, aquela maneira mais fácil do que essa. Isso é uma decisão sua. Lembre disso, não ensinamos a maneira mais fácil. É você que decide qual é a maneira mais fácil para você, que você se adapta melhor. Eu entendi dessa maneira, eu entendi mais dessa. Então é você que decide. Então o que que eu tenho? X está para 1/5, assim como Y está para 1/2. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho X mais Y e tenho 1/5 mais 1/2. X mais Y é bem simples. Quem é X mais Y? 1.400. Tira o MMC, o mínimo de comum, que é 10. 10 por 5 dá 2, certo? 10 por 2 dá 5. Então, você tem essa fração todinha como sendo 1.400 dividido por 7 décimos. Se eu multiplicar pelo inverso, o que que eu vou ter? Eu vou ter 1.400, né? Se eu multiplicar pelo inverso, aí eu vou ter o quê? 1.400, que multiplica. Ora, você não tem 7 décimos? Então, vamos ver aqui. Vamos melhorar um pouquinho essa resolução aqui. Certo? Então, eu tenho, vamos ver aqui. Eu tenho 1.400
2.400 vezes. Ora, aqui embaixo nós temos 7 décimos, então passa a ser 10 sétimos, ok? Aí eu simplifico, 1.400 por 7 fica 200, vezes, tá certo? Vezes 10. Então isso aqui dá quanto? 2.000. Lembre, isso nós chamamos de constante de proporcionalidade, tá certo? Então, essa fração aqui todinha é igual a 2.000. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Lembre, 2.000. Eu tenho, ó, essa fração todinha é 2.000. Então, o que eu tenho? Eu tenho, lembre, x, então vamos só lembrar, ó, eu tenho x sobre 1/5, que é igual a y sobre 1/2, que é igual a quem? A 2.000, foi o que eu encontrei. Aí eu tenho x sobre 1/5 é igual a 2.000. Se eu multiplicar, x vai ficar 1/5 vezes 2.000. Ok? Então, x é igual a 400. Pronto. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho outro y dividido por meio é igual a 2.000. Se eu multiplicar em cruz, então vai ficar 1/2 vezes 2.000. Se eu simplificar um pouco, quem é y? 1.000. Ok? Então, lembre. Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma resolução que eu usei passo a passo a ideia de razão e proporção. Inversamente proporcional, você divide pelo inverso da fração e fiz. São meus numerador e denominador. Uma maneira de resolver. Daqui a pouco eu mostro uma outra maneira de resolver. E você que vai decidir. Você olha uma e olha a outra. Nessa mesma aula eu vou lhe mostrar isso. Tá certo? O que ele pergunta? Vamos à resposta. Ele pergunta assim: quando caberá o mais assíduo? Ora, o implica o mais assíduo é que falta menos. Tá certo? Então, quem falta menos é 2. Equivale a quem? A y. Então, quanto foi que o y ganhou? 1.000. Então, implica que a minha resposta é igual a 1.000. Então, D de dado. Essa foi a questão de número 12. Ok? Então, vamos ver agora a questão de número 13. Tá certo? Vamos ver aqui como é que funciona. Ele diz: em um determinado banco, será dividido em prêmios de R$ 2.400 entre 3 funcionários, que mais se destacaram no último ano. A parte que caberá a cada funcionário é diretamente proporcional ao tempo de serviço prestado à empresa. Sabendo que Tiago Pacífico, professor Tiago Pacífico, aí até trabalhou no banco, foi da praça, deve ter sido, viu? Tá certo? No banco, sabendo que Tiago Pacífico tem 3 anos de empresa. Ricardo, 4 anos. Tá certo? E Daniel, 5 anos. Determine a quantia que coube ao funcionário que ficou com a maior quantia. Determina a quantia. Pronto, então vamos ver aqui. Ora, eu tenho total, o total para nós é 2.400. Pronto. Eu vou dividir para Tiago, que é x, para y e para z. Ok? São as letras que a gente trabalha com mais frequência, viu? O que acontece? Caberá no funcionário destacando diretamente, ó, diretamente, está aqui a questão, diretamente proporcional ao tempo de serviço. Então, diretamente quer dizer o quê? Calma. Diretamente proporcional a quem? A 3, a 4 e a 5. Pronto. Agora é a nossa vez. Tá certo? De resolver. Certo? Como é que eu faço? Quando é diretamente, eu divido. Simplesmente, x está para as 3, assim como y está para 4, assim como z está para 5.
Então, qual é a regrazinha? Soma os numeradores e soma os denominadores. Continua sendo a mesma fração. Isso aqui não muda nada. Continua a mesma fração. Então, x mais y mais z está para 3 mais 4 mais 5. O que vai acontecer? X mais y mais z, ao total, 24. Ai, não. Aí eu querendo aumentar, para receber mais dinheiro, é 2.400. Tem 2.000, certo? É 2.400, negócio de 24 mil, para ver se eu ganhava um pouquinho, eu recebi um pouquinho, tá certo? Meu 13º. Então eu tenho aqui 2.400 total, dividido por quem? 4, 3, 7, 12. Olha a simplificaçãozinha bem simples, quando é número assim. 24 dividido por 12 dá 2. Aí fica 200. Pronto. Então implica que cada um desse é 200. Então implica que x está para 3, isso é 200. Y está para 4, isso é 200. Z está para 5, isso é 200. Então, pela proporçãozinha, o x é igual a 600, o y é igual a 800 e o z é igual a 1.000. Faz muito dinheiro. Pronto. 600, 800 e 1.000. Agora vamos tentar entender o que ele quer na questão. Isso é a resolução da questão. Vamos ver aqui, bem aqui. Ele diz, tá certo? Era 2.400, foi dividido. Vamos lá. Ele pergunta, determine, olha aqui a questão, a pergunta da questão, determine a quantia que coube ao funcionário que ficou com a maior quantia. Então, qual foi a maior quantia? A maior quantia foi R$1.000. A maior quantia é R$1.000. Aí ele pergunta, lembre, a maior quantia foi R$1.000. Aí ele pergunta, determine a quantia que coube ao funcionário que ficou a maior quantia. Então, B de bola. A maior quantia, B de bola. Ok? Pronto. Chegou a nossa hora. Olha aqui. Aquela mesma questão eu coloquei, parecidíssima, para a gente ter uma ideia, resolver de uma outra maneira. O presidente de um clube de futebol resolveu dividir, a questão da Fundação Carlos Chagas, gratificação de R$1.400. Então, vamos ver de novo. Ó. Total, R$1.400. Ok? Entre os 2 melhores jogadores de uma certa partida, de forma inversamente proporcional. Inversamente proporcional, então, x e y, inversamente, certo? Inversamente proporcional ao número de faltas que eles cometeram no jogo. Se o jogador A cometeu 5 faltas e o jogador B 2 faltas, pronto. Proporcional, inversamente proporcional a 5 é 2. Pronto. A pergunta é que é um pouco diferente, mas a resolução é a mesma. De uma outra maneira. Como foi que nós vimos? Quando você fala diretamente proporcional, você divide. Inversamente proporcional, você multiplica. Então, na realidade, vai ficar quem? Ó, 5x. Depois você compara uma resolução com a outra. Isso aqui é igual a 2y. Ora, um sistemazinho. X mais y, não todo, é 1.000 e quem? 1.400. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, olha lá, simplesmente, pegue, isso aqui é como se fosse um sistema, multiplica essa expressão por 2 ou por 5, para aparecer o que está lá em cima. Então, você que decide, qual a melhor maneira, multiplica por 2 ou por 5. Então, eu vou multiplicar por quem? Decisão minha. Eu vou multiplicar por 5. Eu posso multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 5, o que que eu vou ter? Eu vou ter 5x, 5x, mais quem? Mais 5y. 5x mais 5y. Então, eu vou ter 5x
mais 5y, 1.400 vezes 5. Mas eu poderia logo ter feito as contas? Evite as contas. Ó, 1.400 vezes 5. Tem só indicado. Lembrando que no lugar de 5x, eu devo colocar 2y. Ou no lugar de 2y, eu devo colocar 5x. Vamos ver o que, que eu tenho lá. Eu tenho 5x. Então, eu coloco quem? 2y. Mais 5y. Eu vou ter 1.400 vezes 5. Aqui vai ficar 7y. 1.400 vezes 5. Mais pacífico. 1.400, eu já vi. 1.400 vezes 5. Eu posso botar logo que é 7.000. Pode. 5 vezes nada é nada, 5 vezes nada, 5 vezes 4 vezes 2 é 7. Pronto. Então, quem é? Passa dividindo. Quem é y? R$1.000. Se y é R$1.000, quem é x? Lembrando que o todo é quanto? 1.400. Se um é R$1.000, outro é quem? 400. Pronto. Agora vamos à pergunta. Vamos ver agora o que, é que ele quer. Lembre, o x é 400. Lembre, o x é 400 e o y é... X é 400 e o y é 1.000. Ó, x 400 e y 1.000. Pronto. Agora vamos ver o que, que ele quer. Então a diferença entre o que coube aos jogadores. Então a diferença é quanto? 600. Então quem é y menos x ou x menos y? Diferença. Então resposta, 600. Então a diferença é 600. Ok? Então, lembre, olha, você tem duas questões, os mesmos dados, com as mesmas informações. A conclusão é que é diferente. Você verifique que você tem duas opções de resolver. Tem duas maneiras diferentes. Verifique uma e verifique a outra. A decisão está contigo. Qual é a maneira mais prática? Você escolhe certo. Por quê? Porque você tem que ultrapassar, tem que chegar lá. Chega lá, ok? E diga sempre, eu vou passar.